Queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando do ARC Podcast. Obrigada, pessoal do ARC Select, pelo convite. Para mim é a segunda vez que estou aqui, também é uma honra. E dessa vez, nós duas arquitetas estamos aqui para debater sobre um pouco mais do empreender na arquitetura, né? Sim. De frentes diferentes. Sim. E, se eu não me engano, foi o episódio 3 que eu já fiz. Vocês podem ver também, eu contei toda a minha história lá. Então, Dani, eu vou deixar esse espaço para você se apresentar e contar como que você chegou a, de fato, tomar essa decisão, né, de empreender na arquitetura, toda a sua trajetória. A minha história é até engraçada, Gi. Ela vai longe, vem de lá atrás, né? Eu lembro, eu era adolescente, eu estava no colégio, eu sempre gostei muito de arquitetura. Eu lembro que eu tinha esses cadernos quadriculadinho assim, e assim, eu também. Desenhava 500 plantas, sabe? Sempre ficava buscando fazer esse tipo de desenho e imaginando a casa que eu ia morar, a casa que a minha mãe ia construir. A minha mãe nunca construiu casa nenhuma, né? Mas enfim, eu ficava pensando muito nisso. E aí no colégio eu tinha uma super amiga, era a minha melhor amiga da época, e os pais dela têm um escritório muito renomado aqui em Londrina. E a gente conversava que seríamos arquitetas juntas, seríamos o nosso próprio escritório, a gente ia ser sócia, ela ia abandonar os pais, enfim. Você sabe que a minha história também na arquitetura também foi por uma melhor amiga. Eu nem sabia que arquitetura era arquitetura, que de fato era uma profissão. E aí a minha melhor amiga entrou um ano antes na faculdade e eu falei, o que é isso? Ela, a gente constrói coisas. Eu falei, eu acho que eu gosto de construir coisas. Mas enfim, daí eu me perdi. Eu sempre pensava muito na arquitetura, mas eu fui fazer um intercâmbio, morei fora e essa minha amiga acabou saindo do colégio, ela mudou de colégio. Então assim, me perdi da arquitetura total. E chegou a época de vestibular, eu... sei lá, não sabia o que fazer. Aí minha mãe falou, ó, faz uma administração, que daí é bem genérico e depois você vai atrás... Serve pra tudo. Serve pra tudo. E aí depois você vai atrás de uma especialização, né, no que você quiser. Falei, beleza, mãe, fui, fiz. Me formei na PUC aqui em Londrina, trabalhei um tempo com isso. E aí depois, acho que uns 3 anos depois que eu me formei, eu tava com aquele sentimento de tipo... não é isso, sabe? Sim. Faltando alguma coisa ainda. Daí eu falei, quer saber? Vou prestar vestibular para arquitetura, porque daí foi voltando na minha mente tudo aquilo que eu vivia quando eu era mais nova, né? E foi quando a gente entrou juntas na faculdade. Foi aí que eu te conheci. Daí entrei na faculdade, tudo, trabalhei, fiz estágio em vários escritórios que eu queria, né, participar. E trabalhei, inclusive, com essa minha amiga, porque ela acabou assumindo o escritório dos pais. E foi onde eu aprendi, assim, tudo da arquitetura. Foi a minha base... para todos os projetos que eu faço, sabe? Você já era estagiária lá antes de... Eu era estagiária, eu fiquei 3 anos como estagiária e 2 anos como arquiteta depois que eu me formei. A gente também trabalhou lá juntas. Juntas? Mas daí depois eu já era arquiteta, entrei depois. Depois de formadas, né? Foi uma coisa assim. E aí, eu até, na minha cabeça, assim, eu não pensava em empreender na arquitetura. Na minha cabeça, eu ia ficar trabalhando no escritório, ia ficar lá, ou enfim, no escritório naquele porte, né? Porque era o que eu gostava de fazer. Mas veio a pandemia... e cada um foi para sua casa, a gente não pôde mais ficar no escritório, né? Você tava lá nessa época ainda, né? Sim. E aí eu percebi na minha casa que, tipo assim, eu conseguia trabalhar sozinha, sabe? Eu não precisava... Claro que a gente tinha as reuniões e tudo mais, mas eu não precisava necessariamente ter alguém o tempo todo ali comigo, conversando e discutindo o projeto. Eu acho que é uma base que a gente precisa, que a gente sente, assim, depois de sair da faculdade, que a gente sai super crua, né? E aí depois, a hora que a gente pega o ritmo das coisas, né? Quem tem, porque eu acho que também que é muito de personalidade, essa questão do empreender, né? Tem gente que não gosta, que gosta mais da estabilidade, enfim. E eu acho que essa é uma base muito sólida que a gente forma. E aí depois a gente sente essa necessidade, né? De alcançar voos maiores no sentido mais da liberdade. De buscar o que... a gente quer, né? Focar em uma coisa mais específica, enfim. Sim. E assim, eu percebi que era possível, sabe? Trabalhar sozinha e buscar aquilo que eu almejava, né? Que talvez trabalhando para alguém a gente vai até um certo limite, né? Sim, sim. Mas aí, vou até continuar então a nossa conversa falando assim, das dificuldades que a gente vê para empreender. Porque é muito isso que você falou. A gente sai da faculdade pensando em ser um funcionário.
Ou você tem que meio que montar o seu escritório, que daí é muito difícil pra quem logo saiu da faculdade, ou você vai ser um funcionário, Acho né? que ninguém se sente pronto. Ninguém se sente né? pronto. E é bem isso, a gente vê duas saídas. Ou eu abro meu escritório, ou eu trabalho pra alguém. Mas eu ainda acredito que mesmo que você queira abrir o seu escritório, é uma experiência muito boa você primeiro trabalhar pra alguém. Você Com primeiro certeza. aprender erros, aprender a vivência e não tá tudo 100% nas suas costas. Sim, né? e eu até penso assim, né? Quem tá tocando o projeto, é claro que a arquitetura é muito amplo, né? A gente ainda vai falar disso. Mas para quem tá tocando projeto, quem tá fazendo casas, edifícios, gente, é uma responsabilidade, sabe? Gigantesca. Então não é assim, sair da faculdade pronto, vou começar a assinar projeto, assinar coisa na prefeitura. Então a pessoa tem que ter esse conhecimento, né? E a gente vê também, voltando de novo nessa questão aí de sair da faculdade muito crua, né? Eu até falo que a gente já sai meio no débito. Então a gente já sai procurando novos cursos, pós. E eu sinto, né, até a minha profissão que eu tornei hoje, mas eu vejo esse mercado muito carente, né? A gente não aprende muito sobre gestão, a gente não... Então, o que torna o empreender ainda mais difícil, né? Porque se já tá difícil você se capacitar para ser um funcionário, porque os funcionários também precisam de diferenciação também, né? Precisam agregar ali pro escritório. Então, para o empreendedor é mais difícil ainda ele buscar por esses cursos, Sim. né? Então, a gente já sai ali no débito atrás e a gente sai correndo. E hoje eu vejo o quanto isso é importante, o quanto isso realmente é um investimento, porque eu ainda falo que a hora que você se capacita, procura esses cursos, investe mesmo em conhecimento, você ainda não tá, Você tá bom, no 0 a 0. você tá no 0 a 0. Você tá no 0 a 0, então você precisa ir além, né? Exato. E uma coisa que eu percebo, assim, hoje em dia, a faculdade que a gente fez e a maioria das faculdades, a espinha dorsal do curso é projeto, né? Mas é muito mais amplo do que isso. A gente vê muito pelo seu trabalho também, né? Você trabalhou um tempo com um projeto, mas depois saiu disso e foi para essa parte de gestão quase, né, da arquitetura, que é uma coisa que não tem muito. E eu percebo assim, a gente está no 0 a 0 e a gente tem que se capacitar cada vez mais. E onde eu tenho visto essa capacitação ser possível é com outros arquitetos. Sim. Pessoas, assim, formadas na arquitetura e que também não conseguiram achar soluções, né, talvez para algumas coisas. E aí foram se capacitar e acabaram vendendo quase esse produto, né, Exato. esse conhecimento. Não, e até mesmo quando a gente conversa sobre marketing digital, sobre até mesmo você vai fazer um contrato, é muito difícil você achar um advogado X que vai fazer um contrato bom pra você. Sim, que A vai gente focar na arquitetura. Eu acho que o nosso mercado, assim, ele é bem específico e é muito legal a gente ver arquitetos se levantando para fortalecer ainda mais, né? Sim. Eu acho que isso também foi uma das minhas vontades, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que você faz, você deveria fazer pra minha empresa de advocacia, de nutrição, enfim. Eu falo, não, gente, o meu foco é arquiteto, porque eu entendo a demanda reprimida que tem aqui dentro, o tanto que a gente sofre mesmo por essa falta de capacitação. Não existe. E realmente é elevar a régua de todo mundo, sabe? Sim. Não é só, não, eu quero só atender o escritório da Dani pra o dela ser o melhor. Não, eu quero que, né, realmente a gente eleve essa régua como um todo. A gente melhore um serviço de capacitação mesmo, Sim. quase, né? E capacitar, assim, não, buscando também novas coisas, sabe? Não necessariamente só nesse assunto. Enfim, diversas... ferramentas, softwares, né? A gente vê o BIM entrando, a gente com muita vê... força, né? Hoje ele... Você já tá no BIM? Não. Mas assim, Projetos tá nos futuros. planos, tá nos planos futuros, sim, a gente migrar, né? Porque hoje em dia não tem como ficar sem, sabe? Mas assim, é toda uma reestruturação do escritório. E como mesmo a gente falou, tem outras etapas que a gente precisa cumprir antes. Exato. Pra poder estar com tudo completo, né? Sim. Tem que ir uma coisa por vez, não adianta. Sim. E aí, depois que a gente se capacita e fica aí nesse Aí falta 0 a mais 0, coisa. aí falta mais coisa, né? Que falta um pouco mais. Talvez seja aí que a gente encontra a nossa diferenciação. Porque enquanto isso, a gente tá construindo uma base sólida, né? De gestão, do nosso escritório, de aprender a lidar com pessoas. O básico. Com funcionários, o básico, né? E aí, depois a gente vai pra essa parte, esse viés de realmente buscar um diferencial. É onde eu vejo que tem as pessoas se especializando em um nicho específico. Eu só faço quarto de bebê. Ou eu me especializo num projeto de iluminação.
comunicação, né? A gente vê muito isso e, ao mesmo tempo, eu também sinto que falta comunicar melhor. Eu percebo que às vezes a pessoa, ela tem, por exemplo, essa especialização na iluminação e ela até fala pro cliente dela, ela tenta valorizar isso, mas assim, quanto que o cliente vai ver isso palpável no projeto? Porque não é só também ter uma boa iluminação no projeto, tem que ser um todo, né? Exato. E a gente até pode, falando nesse todo, um ponto assim que a gente até já conversou sobre isso. Aquele tal da experiência do cliente, né? Que tá em alta, tá todo mundo falando. O cliente hoje, ele muito entende, né? Ele entende isso. E às vezes as pessoas acham que essa experiência é o mimo que você entrega ali ao fechar um contrato. Do final do ano. Exato, ou aquela caixa de projeto, a entrega física, né? E eu vejo que muitas pessoas, assim, que eu atendo, falam, ai, Gi, eu atendo à distância. Ou, eu atendo Daí nem dá nada. Eu atendo um público que eu não consigo encaixar no orçamento, disponibilizar depois esses custos, né, materiais. E daí acham que perdem a experiência. Mas assim, Gi, eu trabalho com projeto, né? Então eu vejo que a experiência é muito além, sabe? É muito além do mimo, é muito além do presentinho. Por exemplo, hoje eu não faço gerenciamento de obra, mas eu faço um acompanhamento. Por quê? Mesmo se eu falasse para o cliente, não, eu não faço de jeito nenhum, com o passar da obra vão gerando dificuldades, problemas, dúvidas, que enfim, tudo isso, se eu não fizer, se eu não prestar esse serviço, eu vou decepcionar o meu cliente. Exato. Então, independente... É polêmico isso. É polêmico, independente... Se eu quero ou não quero participar da obra, muitas vezes eu não quero. Mas assim, eu tenho que estar lá, sabe? Eu acho que é um pouco... Nem que seja pra chegar e falar assim, esse erro aqui é porque ele não seguiu o projeto. Sim. Nem que seja pra mostrar isso. Sim. Mas a gente tem que estar presente. E esse é o diferencial. Eu acho que isso é um pouco de estratégia também, de você pensar, ter muito alinhado, né? O seu posicionamento como escritório, quem é o seu público-alvo e pensar realmente o que ele precisa, né? Às vezes, eu entendo. Eu também, quando fazia projeto, era assim, eu queria projetar, eu queria criar, eu queria volume de projeto. A gente quer focar nisso, né? Não perder tempo com a obra, né? Até porque, confesso, eu não entendo muito. Não, e a obra dá muita dor de cabeça, né? E eu vejo que quanto mais nós, arquitetos, que não aprendemos mesmo sobre obra, não estamos na obra, porque a gente não aprende nada. Exato. Então, a gente não quer fazer isso, um pouco também porque não sabe, né? E outro pouco também porque quer focar em pegar mais projetos do que isso. Só que aí o que acontece? Como a gente estava falando dessa experiência o tempo inteiro, né? Eu acho que a experiência já está acontecendo desde o primeiro contato que você tem com aquele cliente. Desde o modo como você atendeu ele ali para passar uma proposta. A resposta no WhatsApp Exato. É a sua proposta, com certeza. Ele está analisando tudo, né? Ele está analisando tudo. E aí, até a entrega do projeto, por mais que esteja super acordado, que você não vai passar dali, se você vê que os seus clientes estão precisando de um suporte extra... A gente tem que dar. Porque, assim, ele vai sair falando mal de você. Você vai estragar a experiência inteira que você conseguiu dar pra ele. O atendimento, né, inteiro que você conseguiu dar pra ele até agora. E ali na parte da obra, que de fato é a hora que ele precisa, né? Porque ele não sabe por onde começar. Ele não sabe quem contratar primeiro, quem entra antes de quem. Ainda quando tem uma equipe de engenharia envolvida, é mais fácil. É mais fácil. Mas mesmo assim, tem muito engenheiro que é muito técnico, né? Sim. Então, até o engenheiro não sabe. Por exemplo, o papel de parede vai entrar antes ou depois da marcenaria. Então, tem coisa que não adianta. A gente tem que estar ali prestando esse serviço, né? Senão o seu cliente fica... total perdido, sabe? Desamparado. Né? E aí, quem que ele vai culpar? Você? Você é sempre o arquiteto. É sempre o arquiteto. Então, acho que tem esse lado de cuidar muito com o suporte, né, do cliente do início ao fim. Talvez até já englobar, né? Você pensar qual é a experiência que eu quero ter com o meu cliente e não dar opções dele fechar menos do que aquilo. Né? Isso talvez seria uma saída também. Mas uma coisa que eu percebo muito, Gi, o cliente, ele é muito leigo em tudo, sabe? Ele é cru. Ele chega, às vezes, vem contratar um projeto. Ele pode até saber o que ele quer de decoração dentro da casa dele, mas ele não tem noção de valor, ele não tem noção de quem contratar, ele não tem noção de nada, sabe? Então, assim, eu vejo que é um problema do mercado.
Não só do cliente de arquitetura, mas do mercado no geral. Por exemplo, com o seu negócio. Quem te contrata são os arquitetos, mas nem o arquiteto sabe muito bem o que você faz, né? Ele tem dificuldade, porque não é muita gente fazendo. Então, tudo E também isso é do muito quanto complicado. custa, Do quanto né? custa. É questão de valores, é difícil. E a gente tá ligado num mercado de marketing digital muito forte, onde a gente tem curso de tudo e mais um pouco, mais cursos que são vendidos em massa. E aí sim, Num preço faz absurdo. parte de um preço, de uma estratégia de preço, né? Muito melhor. E aí, quando também entram em contato comigo, que é um serviço totalmente personalizado e diferente essa entrega, eles também não fazem ideia, né? De valores. De valores. E uma coisa uma polêmica também de se falar com o cliente em relação a valores, é que todo mundo fala que deveria ser alinhado desde o briefing, né? Esse valor. Mas eu, como arquiteta de projetos, eu falo, é muito complicado. Porque assim, quando o cliente me contrata, eu sempre falo pra eles assim, ó, a gente tá entrando num casamento. Então, sinceridade, daqui pra frente a gente tem que se comunicar e você tem que ser muito sincero em questão de valores, em questão de gostos e tudo mais. Porque o que acontece? Às vezes a gente pede qual é o seu budget? Daí o cara, ele não quer falar a princípio. Ele fica, quanto você acha que eu vou gastar? Mas assim, é muito amplo, sabe? Não tem como eu falar quanto ele vai gastar e tudo vai depender do que ele quer colocar lá dentro. Mas eu percebo que o cliente também ele fica meio receoso de falar um valor, porque ele vai pensar, então acho que eu vou gastar tudo isso, sabe? Então é complicado essa parte. É um ponto complicado. Eu sempre falo assim, a gente não quer saber quanto você tem na conta, né? A gente quer saber quanto você quer investir nisso. Exato. Mas também tem o ponto dele não saber, às vezes ele até te dá um valor, né? Mas esse valor, ele não tem noção. Esse valor não dá para fazer, não dá nem para fazer a metade de uma obra, vamos supor. Não, ele não tem né? noção. A gente até tava conversando, né? O cliente, às vezes, ele quer, sei lá, um carrinho bar. Daí ele começa até a pesquisar para ter noção de valores. Mas, gente, é muito amplo. Ele pode achar um carrinho de R$200, um carrinho de 20 mil reais, sabe? O céu é o limite. O céu é o limite. Né? E assim, com todas as outras coisas. E tem revestimentos, tem pedras, tem piso, enfim. É infinito. Não, e de fato, é um orçamento difícil mesmo dele conhecer. Porque não é uma loja de móveis aonde você vai e tem as etiquetas ali, ele sabe quanto custa um sofá, né? Não, ele vai numa loja de revestimento, ele até pode saber quanto custa aquela placa, mas ele não faz a mínima ideia de quantas placas ele vai precisar. Não, e não é só a placa, né? Porque daí tem todo o argamassa e tudo mais, assim. Acontece muito, né? Às vezes o cliente vai numa loja, ele gosta de um revestimento, a gente orça lá quantas peças vão ser utilizadas. Daí, no orçamento, vem várias outras coisas juntas. Né? Gente, o cliente enlouquece. Exato. Não é fácil essa parte. E eu também já vi muito, assim, a gente vai definir, vamos supor, acabamentos de bancada. E aí, não, foca só no orçamento da bancada e fala, isso aqui dá. Mas não tá vendo o montante, pensou o resto. né? Daí na hora de imobiliar é aquela tristeza, né? Porque não sobrou dinheiro pra nada. Então, eu vejo que também tem essa dificuldade ali dentro, né? Sim. Tanto dele saber quanto custa, quanto de se levantar esses orçamentos, né? No seu escritório você faz esse acompanhamento de orçamentos? Eu faço, eu sempre costumo fazer. Quanto tá custando os seus projetos? Mas assim, eu sempre tento alinhar expectativas com o meu cliente, né? Mas assim, cada projeto é muito individual. Vai depender do quanto a pessoa, claro, tá disposta a gastar, mas também do tipo de material que ela vai querer colocar no espaço. Porque hoje em dia, claro que não fica o mesmo produto final. Mas a gente consegue até roubar na estética com coisas mais baratas. Sim. Então, eu tenho ali algumas faixas de valores, sabe? E aí, eu vejo onde a pessoa tenta se encaixar, né? Sim. Claro que depois de muita conversa, de briefing, depois de fazer... Até começar o projeto, né? Enfim, para poder ter esses orçamentos. Tá, e vamos até voltar um pouco aqui a falar mais sobre o escritório em si e a gestão que a gente precisa lidar nesse meio para, de fato, construir, né, a nossa base sólida. Dani, no seu escritório, você faz algum planejamento estratégico? Gi, para empreender, a gente precisa ter um planejamento estratégico. Eu acho que isso vem muito lá da minha faculdade de administração, né? Com certeza ela me auxiliou nessa parte. Porque a gente pensa que o empreendedor é aquele que monta um CNPJ. Mas assim, gente, não é. A partir do momento que a pessoa sabe resolver problemas, ele já é um empreendedor, na minha visão, né? Então, você é empreendedor no seu negócio, eu tô sendo também no meu escritório. O meu jeito de resolver problemas é fazendo projetos e tudo mais. Mas
a minha função dentro do escritório, ela vai muito além disso do projeto, porque eu tenho que gerenciar a minha equipe, eu tenho que cuidar da parte financeira, tem nota fiscal para emitir. Eu ainda tem sou fluxo eu de presa. caixa. Você também? Eu sou eu presa. Por aqui também é a mesma coisa. A questão... Tem o marketing digital, né? Que é um segundo trabalho também, digamos, Sim. né? Eu atendo o presencial, mas eu também atendo muito com multi-empreendedores, né? A gente tem que ser. Cursos, exato. E eu vejo muita dificuldade, principalmente na gestão de pessoas. Assim, contratar pessoas e treinar. Inclusive, pela especificidade do meu negócio. Sim. Então, eu procuro arquitetos, ou eu tento procurar arquitetos. Nem todo mundo da minha equipe é arquiteto, mas eu tento procurar arquitetos para aprimorar essa base aí da gestão, da organização. Mas eu vejo quanto é difícil achar arquitetos com essa vontade. Não, já é difícil achar arquitetos com a vontade de trabalhar com projetos, tá? Então fica tranquila. Mas assim, eu vejo que o trabalho do empreendedor vai muito além, sabe? E às vezes a gente menospreza isso, né? Quando você pensa, ainda mais quem sai da faculdade de arquitetura que não tem conhecimento nenhum sobre isso, né? A gente pensa que montar um escritório é simplesmente, vão vir novos clientes, eu vou fazer projeto, beleza, e vou tocando isso. Mas vai muito além, né? Tem muitas outras vertentes ali junto que a gente precisa estar estudando, estar se aprimorando, e aí cai naquele assunto que a gente falou que a gente vai estar sempre na estaca zero e tem que estar buscando coisas a mais, né? Coisas Sim. além. Não, e eu acho que por mais que esse começo seja difícil, Sim. Pra mim, eu tô ali com 3 anos de Arc Organizer. Mas no começo, hoje eu olho e falo, tava muito bem. Tava mais fácil. Porque era menos gente pra pagar, era menos gente pra gerenciar, era menos notas, era menos... Então, falando inclusive da equipe, essa gestão de pessoas, essa gestão de processos, você faz treinamento com a sua equipe hoje? Eu faço o treinamento meu, né? Que eu lá criei. Claro que eu acho que talvez precisaria aprimorar. Mas assim, eu sempre tento marcar reuniões periódicas com a minha equipe. Eu sempre tento montar lá um planejamento. Ou até, igual aprendi com você, né? O Trello. Delegar tarefas. Delegar tarefas, sabe? Com um processo definido. Sim, com processos definidos. Porque acaba que a gente vai acumulando pra gente, né? Porque... é muito mais fácil você já pegar para resolver um negócio, mas assim, se você não tiver gente te ajudando, é impossível crescer. Exato. E aí entra também a parte financeira, de fluxo de caixa. Gente, tem escritórios que eu falo isso, a pessoa, oi? Não, eu até... essa semana eu tive um evento aqui em Londrina e encontrei uma amiga nossa, inclusive, e ela montou o escritório faz pouco tempo. E ela veio falar que... quando ela montou, ela quase faliu. Porque ela não sabia o quanto ela ia gastar para ter um escritório, sabe? O quanto a gente tem que investir no espaço, o quanto é de aluguel, enfim, infinitas contas, né? E então, falta tudo isso pro arquiteto, né? A gente não para pensar nessa questão financeira a princípio. Sim. Não, e também de olhar, eu vejo muito assim, aquela pergunta, né? De quanto você cobra por metro quadrado. E, gente, isso é muito diferente de um escritório pro outro, né? E não quer dizer que um seja mais caro do que o outro. Porque você não sabe quanto que ele faturar... Não, ele faturar X, ok. Mas o quanto que sobra, né? Então, às vezes, a gente também se compara e a gente fica naquela média de... eu quero atingir... ou eu vou ser boa, né? A hora que eu atingir tantos... Que eu cobrar tanto por metro quadrado, né? Hoje em dia tem muito arquiteto na informalidade também, né? Então ele vai cobrar um valor ali que vai ser só para ele e pronto, ele não tem nenhum funcionário com ele, né? Mas a partir do momento que você tá ali emitindo nota fiscal pro seu cliente, você tem gente trabalhando para você, você tem um escritório todo lindo para receber todo mundo. Não tem como não fazer conta. Não tem como, sabe? E o valor vai subindo mesmo, né? Do metro quadrado. É consequência do seu crescimento. Hoje você cobra por metro quadrado ou por hora? Eu cobro por metro quadrado, mas assim, depende da complexidade do projeto. Porque tem metro quadrado que às vezes é um galpão, vai ser uma coisa muito ampla, vai me ocupar tanto de trabalho, sabe? Às vezes é um quartinho de bebê que tem detalhes minuciosos, eu tô cobrando no metro, mas ele tem um valor de metro diferenciado.
Costuma ser assim. Uma coisa também, tá meio na moda, né? A gente falar que cobra por hora. Parece que é uma evolução desse cobrar por metro quadrado. Mas o que eu vejo muito também, teve até em uma turma de mentoria, a gente tava discutindo, a gente sempre abre essas discussões, assim, que todo mundo quer saber como que funciona no outro escritório. Todo mundo fica curioso, ainda mais quem tá começando. Exato. E eu sou super a favor de compartilhar, porque não, né? Se é pra ajudar, né? Exato. E a gente tava comentando isso sobre cobrar por hora e a maioria cobrava por hora, né? E aí eu falei, legal, gente, então vocês têm uma planilha de produtividade pra saber quantas horas vocês estão destinando em cada projeto. Não! Mas aí que eu falo, falta o conhecimento. Não é que ele não tem porque, sei lá, da cabeça dele não precisa. É porque ele não sabe que precisa, ele não sabe calcular também as coisas. Então falta conhecimento, né? Exato. Essa é a dificuldade de empreender. Sim, também. E tem a gestão do projeto em si, também de linkar todos eles ao mesmo tempo, né? Porque o que a gente quer é que entre cliente. Mas parece que a gente não faz a conta de que depois esses clientes vão virar criações, que vão virar desenhos técnicos. Gestão de tempo, né? Exato. Então, como que você encaixa, né, tudo isso na agenda? Porque vai acumulando, né? E se você não delimitar prazos, eu vejo muita gente que não delimita prazo. Isso também eu vejo que é um problema, assim. Como que você contrata um serviço e não fala quando Não, você vai e o cliente, ele sempre quer pra ontem, né? E aí, se você não fala um prazo, ele vai meio que acreditar que você vai entregar logo. Sim. Mas é por isso que eu falo, o empreendedor, né, sendo na arquitetura ou não, enfim, tem várias coisas que ele precisa gerenciar dentro do escritório dele, dentro do ambiente de trabalho dele, né? Essa questão de tempo, pessoas, questão financeira, planejamento estratégico também de como vai ser, qual é a meta dele para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, né? Eu sempre busco como que eu quero estar daqui 10 anos. Meu escritório vai estar aonde, sabe? Mas não adianta só a gente escrever essa meta, né? Exato. Tipo assim, o que eu preciso para conseguir alcançar essa meta? Essa é a parte difícil, que daí as pessoas fogem. Essas metas, elas se tornam projetos, na verdade, né? Como a gente tá no meio da arquitetura, que a gente faz projeto, toda vez que a gente expõe a palavra, verbaliza, né, a palavra projeto, parece que a gente tá se remetendo ao projeto de arquitetura. Mas não, né? Tudo que a gente quer alcançar é um projeto. Sim. Então, se a gente não fragmenta essas metas, elas ficam muito inalcançáveis, assim, tem um caminho muito longo, né, pela frente. Eu, particularmente, também gosto de fazer. Confesso que eu não gosto de metas tão longas, que eu vou demorar tanto pra ver o resultado, sabe? Eu prefiro trabalhar. E até mesmo porque eu sou uma pessoa mais dinâmica. Então pode ser que ano que vem rápida. Mude tudo, né? Então eu gosto de trabalhar com essas metas, mas não tão a longo prazo. E eu sempre vou fragmentando isso em metas menores. Principalmente, por exemplo, de nada adianta, né? Tá chegando o próximo ano, tá todo mundo já começando a falar sobre as metas do próximo ano, o que vai fazer. Mas não é só, pelo menos, né? Eu já fui, assim, quando eu tava no colegial, né? De escrever aquelas metas, engavetar. Só lê em dezembro e não cumpriu nada. Não cumpriu nada e a próxima, de novo, a mesma lista. Né? Hoje não. Hoje a gente, como empreendedor, a gente tem uma responsabilidade, né? Eu vejo, assim, que o negócio não depende mais de mim. Eu me sinto responsável pelas outras pessoas também. Então, se eu não fizer, é como se fosse uma alavanca, né? É complicado, mas eu acho assim. Tudo bem você não ter uma meta a longo prazo da sua empresa, porque a sua empresa pode realmente mudar. Mas eu acho que a gente tem que ter essas metas de vida pensando na parte profissional. Sim. Né? E aí, a sua empresa, ou não, lá na frente, vai seguindo para essa meta principal. Exato. Mas eu conto também com metas pequenininhas, metas a curto prazo. Metas que são fáceis de ser... De alcançar. Fáceis não, mas que assim, você tá motiva, ali, sabe? Pra você se motivar sempre. Eu acho que é importante. Eu também gosto de não metas tão fáceis, porque senão você não se desafia. Senão você não se desafia, bem Eu isso. gosto dessa coisa. Acho que uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, de empreender é essa questão de desafios, de superação. Você que já trabalhou comigo, você sabe que eu sou movida por metas. Então, os meus projetos davam certo, porque eu era muito movida por isso, né? Então, se eu não tenho nada pra me desafiar, eu fico ali. Então, eu sempre tô ali numa constante busca por me desafiar, exatamente por crescer mesmo. E eu acho que, olhando também para o futuro, a gente tá cada vez num mundo mais competitivo, num mundo mais, né, acirrado.
a internet, a globalização, essa velocidade. Então, se a gente também não se desafia a ser 1% melhor todo dia, você vai pra trás. Você fica e você passa, assim... Não, e tem muita gente de todas as áreas, né? Então, assim, tem muito arquiteto. Já vai ter muita gente fazendo o que você faz, tenho certeza. Então, a gente tem que estar sempre sendo diferente, né? Se diferenciar de todo mundo, buscando coisas pra ser melhor. E nada como uma motivação interna, né? Exatamente. E até falando, eu estive no Conecta Imob, que é um evento de mercado imobiliário lá em São Paulo recentemente, que o João, meu noivo, ele é desse setor, né? Ele é corretor. E aí é uma série de palestras que ficam o dia inteiro em vários estandes. E aí, sobre diversos assuntos relacionados, óbvio, né? Mas eu vi, assim, o quanto que a arquitetura também estava presente ali. E eu tava no meu mundo ali, digamos, né? O João foi ver as palestras dele e eu fiquei ali assistindo sobre arquitetura o tempo inteiro. E eu falei, caramba, tem tantos outros mercados complementares à arquitetura, tantos nichos, assim, e oportunidades. Porque também quando a gente tá falando sobre empreender, agora repuxando a nosso primeiro tópico lá, que a gente falou que sente que quando a gente sai da faculdade, ou a gente abre o escritório ou a gente trabalha para alguém, né? E na verdade, na própria faculdade a gente aprende que a gente tem outras áreas, mas parece que na prática a gente também não vê muito. Se você não embarca, você desanima, né? E aí no Conecta eu comecei a ver de novo, sabe? Essas outras áreas que se complementam como coisas básicas, assim, que eu tenho certeza que você já fez sem querer querendo, né? São áreas de muitas oportunidades que a gente pode pensar nesse futuro, né? O que eu percebo é que a faculdade, na verdade, ela tá ali pra gente ser funcionário de alguém, né? Eu acho que a gente não é motivado a montar o seu próprio escritório, tanto que ela não ensina nada. Nada sobre gestão. Mas assim, o que eu tenho visto também? Hoje em dia, tem muito aluno já empreendedor. Por exemplo, esse pessoal que tá fazendo imagem renderizada. Exato. Ele já tá empreendendo, ele não sabe. E tá cada vez mais, né? Sim. As pessoas estão buscando um trabalho já estando estudando. Não necessariamente a pessoa tem que tá com o escritório dela lá. Exato. E, inclusive, você falando sobre renderização, né? Uma ideia que eu vi muito quando, inclusive, eu tava terminando a faculdade, assim, eu já pensei no homestaging, sabe? Que é aquele conceito de você mobiliar a casa pra alugar ou pra venda mesmo, né? Então, você pegar consignado com lojas, ou às vezes você é uma empresa e tem esse estoque, né? Você mobília só pra pessoa visualizar o espaço. Exato. Não necessariamente as coisas ficam lá, né? Depois tudo é devolvido quando a pessoa vende esse apartamento, enfim. Exato. E isso é uma solução que a gente vê muito fora do Brasil, né? E em São Paulo também, agora tá crescendo bastante. Começou a vir e é uma ideia que eu acredito muito. Sim, eu também. Mas assim, o brasileiro, ele ainda tá… Eu vejo, com dificuldade. Assim, em aceitar, sabe? Em falar que isso, de fato, é lucrativo. E foi uma das palestras, assim, que eu mais gostei lá do Conecta. Eles falando o quanto isso tá vindo forte. E que, assim… As pessoas estão vendo, sim, tem dados, sabe? São dados, o quanto que isso, né, faz vender, faz alugar muito mais rápido. E que o Brasil tá, sim, começando isso, né? E às vezes, eu já comentei isso com algumas pessoas, com alguns investidores e tal. Eu já comecei a plantar uma sementinha sobre isso há anos atrás, né? E aí hoje, no Conecta, por exemplo, eles deram o exemplo disso ser virtual. E o que isso é? Isso é render. Isso é uma produção de imagem, uma produção de 3D, que o cara vai alugar um apartamento e o arquiteto vai fazer ali um projeto só para ambientar as coisas. Nossa, e você falando aí, eu tô até pensando que eu já fiz isso sem saber. Sim, exato. Eu já tive um cliente com um apartamento que ele precisa vender, o apartamento não tem nada, então a gente fez um projeto, nada mais é do que para a pessoa conseguir visualizar o que cabe dentro desse apartamento, né? Porque as pessoas não entendem muito, né? Não tem muita essa noção de espaço. E aí você tem uma planta baixa ali com imagens. Mas, Gi, é muito legal isso pra gente sempre estar abertas a novos mercados, a novas experiências. Porque, assim, em qualquer outra coisa a gente pode estar aprendendo pro nosso negócio, né? Exato. É isso que é legal. Não, tem muitas oportunidades e eu acho que o futuro é isso. É a gente olhar pra coisas pra onde a gente não tá olhando hoje. Pra onde não tá olhando, exato. Até falando sobre esse assunto, Gi, eu acho muito interessante a questão da experiência do cliente, a gente já comentou aqui, né?
E essa parte da tecnologia, da inteligência artificial tem crescido cada vez mais. E eu acho que é uma coisa muito boa para captar o cliente, né? Para ele ter essa experiência diferenciada. Aqui em Londrina eu já vejo alguns escritórios trabalhando muito com isso. Com aqueles óculos, você diz? Óculos e, enfim, tem outras coisas também, né? Construtora, sabe? Então acho que é uma coisa a mais para se acrescentar num escritório, né? É aquele, o físico que tá vindo pro virtual, Sim. né? Sem deixar, eu acho que o físico não vai morrer, né? Os Não. apartamentos modelo em construtoras, Não, eu também acho nada não. melhor do que você tá ali, Sentir né? o ambiente. Sentir o ambiente. Assim como eu acho que Fisicamente, né? realmente o arquiteto não vai morrer. Muita gente fala, ai não, vai vir toda essa inteligência artificial Não e vai. não precisa mais do arquiteto. Não vai, porque a gente tem que ter esse relacionamento, né? É o arquiteto que consegue entender o que o cliente quer. Mas faz parte da experiência do cliente, né? E é um diferencial a mais. Eu vejo muito como complemento, Complemento, né? com A IA certeza. e assim, como otimização de tempo, lógico que ela vai nos dar recursos ali, Sim. fórmulas muito mais rápidas e inteligentes também, né? Mas ao mesmo tempo, eu também acredito que ela não vai substituir a Não pessoa. Né? Ela Vai complementar, veio ela pra vem complementar. muito como complemento. E inclusive eu vejo isso no mundo, né, de investidores. Isso tá muito. Eu vejo também amigas nossas que já estão apresentando esse tipo de projeto, Sim. né, com os óculos e tal, para investidores, porque é um projeto muito específico, né? Não é um apartamento modelo que você vai vender o prédio inteiro, né? Enfim. Então, esse modelo também acho que tá vindo assim forte, né? Não é mais um passo que a gente que não vai dar Não certo, vai, só é daqui pra frente. Daqui pra frente, com certeza. A gente tem que estar buscando mais, né? Até, assim, o que eu deixaria como dica, assim, para os futuros empreendedores é ir além. Buscar mais conhecimento, buscar novos mercados, né? Aquilo que a gente conversou. Sempre estar se atualizando. É necessário, né? Não dá para parar. E eu nem te contei, mas foi isso que eu terminei também o meu episódio da outra vez. Quando a Sheila me perguntou também algo sobre isso. E eu falei, gente, nunca se contentar, né? E vou até já me corrigir, tá? Que é meu episódio número 4, não 3. Pra vocês depois darem uma olhada também sobre isso. Mas eu acho que é isso, né, Dani? É isso. Que a gente tinha pra falar. Foi um Sim. bate-papo super legal. Foi, gostoso. Adorei. Gostei de ter participado.